Vamos abrir as nossas Bíblias, gente. No livro de Mateus, Mateus 7, 13. Mateus, capítulo 7, versículo de número 13. Assim nos diz a palavra do Senhor, versículo 13 e o versículo 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E aí a Bíblia vai dizer assim, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Até aqui por enquanto. Estava meditando já, e é uma palavra que eu tinha já estudado algumas semanas atrás, e estava no meu iPad aqui, que a gente vai lendo, às vezes Deus vai dando uma palavra, às vezes uma questão de estudos, às vezes uma questão de um devocional, e eu tenho muita coisa, eu vou escrevendo, e me ajudou muito. Quando eu digo escrevendo, hoje em dia a tecnologia ela é boa, quando a gente vai potencializar ela para usar da maneira correta. Então tu vai, escreve no celular, chega em casa, drop, já passa para o iPad, já fica todas as informações ali, e já não fica mais aquelas pilhas, né, de papel dentro das gavetas, que muita coisa boa eu tinha lá, muita, que eu não passei para o iPad aqui. E naqueles dias de limpeza, né, um dia a Daia, pastor, estava lá olhando e disse, amor, tem muita coisa aqui, né, muita apostila. Pô, imagina, 26 anos, né, de evangelho. Então pensa quantos cursos eu já fiz em 26 anos, pensa quantas escolas eu já fiz em 26 anos, né? Meu Deus, quantas coisas eu já me aprimorei, quantos estudos, né? De um tempo, né? A gente usa uma expressão antigamente, é tão ruim, parece que a gente é tão velho, né? E eu nem sou tão velho assim, né? Mas eu vou usar num outro tempo, um tempo mais lá para trás, né? Cada pastor que vem na igreja no final de semana, na sexta-feira, né? Aqueles costumes de pegar, e o pastor vai me pregar domingo, já vamos fazer eu ia dizer, hoje é uma conferência, mas antigamente, vira e mexe antigamente, né? É um congresso, assim, não, como é que é um estudo, não é de estudo, como é, que tinha assim, 3 dias ali, um seminário. Seminário ainda usa-se hoje, essa palavra seminário, né? Tudo usa ainda, né? Mas hoje em dia é conferência, né? Tudo é conferência. Que conferência é para conferir, né? Então aí já vinha o pastor, trazia um de longe, vinha com a apostila, e tu já engatava 3 dias. Então pensa assim, de tudo, de cura, libertação, teologia, meu Deus do céu. E tudo era anotado, tudo sempre foi muito anotado. E eu, como de costume, sempre anotando tudo, e muita coisa, com o passar do tempo, estava lá nas gavetas, e teve um tempo então que a pastora pegou e disse, amor, tem um iPad agora, coloca tudo lá para dentro, e a partir de agora, para com esses teus papel, que esse papel que um dia foi branco, já está amareladinho. Quem é que sabe o que eu estou falando assim, sabe quando vai anotando, já ficou amarelo de tanto tempo que estava lá, que vai escrevendo, e a informação está lá, a vida de Deus está lá. Mas aquela caneta assim, quando cai um pouco de água, vai um chimarrão, já fica borrado, mas tu não larga, está pegado naquele papel. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? É parte da vida da gente, mas enfim, então, hoje veio para agregar, né? Hoje existe os meios, né? Então a gente vai anotando. E essa palavra que eu tinha, eu fiz um devocional sobre os únicos 2 caminhos. E esses únicos 2 caminhos daquele devocional, naquele dia que eu estava fazendo, que eu estava escrevendo no meu celular, e aí a gente vai estudando, e são coisas tão simples, são palavras tão simples, mas ela tem um poder, um efeito tão grandioso, tão glorioso, porque ela dá norte e destino para a vida do ser humano, né? É bem provável que se você é cristão, pelo menos de 2 anos, em algum período, em algum momento da sua vida, você já ouviu falar sobre a porta estreita e a porta larga, os 2 caminhos.
E aqui exatamente temos eles 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas, e que vai estar falando sobre a vida de Jesus, que vai estar trazendo ali cada um dentro das suas próprias narrações, né, da sua maneira com que contra os escritores eles se depararam com algumas cenas. Então sempre vai ter um pouquinho de uma variável, porque é uma forma de expressão sobre cada um daquilo que entendeu, e ele está colocando agora, então naquele momento era no papiro, na escrita, de como seria debaixo do seu entendimento o fato, aquilo que estava acontecendo. É uma palavra que nós estamos lendo em Marcos, mas também Lucas relata semelhantemente a mesma história, mas com algumas palavras um pouco diferentes, mas o caminho é o mesmo, o resultado se torna o mesmo. Então, num dia desses de devocional que eu estava fazendo, e lendo isso de uma simplicidade, mas ao mesmo tempo de uma profundidade. Por quê? Porque é uma palavra que está relatando, é uma afirmativa de uma descrição daquilo que o ser humano, a partir daquele momento, ele vai viver por entrar em um desses 2 caminhos. E esses lugares, um desses 2, vai reportar o homem a acessar lugares para continuar avançando, para continuar crescendo, para continuar se desenvolvendo. E isso vai trazer para a vida do homem como uma plataforma de uma expectativa do lugar onde ele vai chegar, que é um lugar de eternidade aos olhos, né, ao coração de Deus, como um ato de uma morada. Porém, para aqueles que viverem em outras situações similar a essa, diferente dessa, que é a porta estreita, é uma porta larga que vai te proporcionar, que vai te condicionar a você viver, talvez sem muitas pessoas estar falando do seu coração, né? Pessoas que vão estar como se estivesse num lugar onde é do meu jeito, é da minha forma, é assim que eu entendo, todo mundo está dizendo isso, mas a Bíblia ela tem a parte interpretativa. Nós estamos lendo uma mesma palavra, vamos ler o mesmo versículo, e se nós chamássemos aqui 5 pessoas para falar o que tu entendeu em Mateus 7,13, cada um vai contar. Se for fiel ao texto, um homem que entende a palavra, uma mulher que entende a palavra de uma forma bíblica, ele vai gerar dentro da linha de raciocínio o seu entendimento, mas vai existir um nível de variável, porque o próprio Espírito Santo vai gerar dentro dela o entendimento para aquilo que o Espírito Santo, Deus quer reportar a vida do coração e o homem. Isso vai depender de muitas coisas, inclusive no momento emocional e espiritual que a pessoa vai estar. Então isso é legal, é normal, não é uma atitude de um ser herege que vai pregar e vai ministrar algo diferente, porque a raiz de tudo aquilo que ele vai falar, a raiz de tudo aquilo que ele vai mencionar, está vinculada mediante a palavra de Deus. Então nós estamos falando de uma forma interpretativa de texto, e isso para aquele que se dispor de uma forma muito sensível, de estar lendo as escrituras de uma forma muito fiel, não deixando seus níveis de interesses, vir junto, caminhar junto, porque ele quer chegar num lugar onde porventura ele vai usar a palavra para ele se sentir seguro para chegar a um resultado. Não, ele está ali para ouvir a voz de Deus, ele está ali para aprender através da escritura o que a Bíblia diz a respeito de um comportamento para a vida do ser humano. E se nós entrarmos exatamente dessa maneira, como uma forma de criar esse vínculo de um relacionamento com o Senhor, nós vamos entender que por mais simples, por mais que seja a palavra tão clara, mas existe um nível de profundidade que vai reportar o homem a estar em determinados lugares. E aí nós vamos nos relacionar, trazendo ela para os dias de hoje, entendendo por que existem muitas coisas daquilo que nós estamos vivendo. Positivamente nós vamos olhar e dizer, por isso que o Senhor tem nos abençoado, por essas razões que eu entendo, o Senhor está nos fazendo fluir, avançar, frutificar. Mas por outro momento, o ser humano vai dizer, talvez seja essas razões, que eu me sinto, às vezes, trancado, atrofiado, eu me sinto preso, eu não tenho celebração, eu não tenho alegria. Aí, geralmente vai entrar dentro do coração do homem momentos de comparação. Eu vejo todo mundo adorando, celebrando. É a mesma coisa quando você está do seu lado aqui, uma pessoa, você está cantando, como chegam para a gente, pastor, parece que eu não consigo romper. Eu olho para o lado e todo mundo está chorando. Eu vejo às vezes pessoas de joelhos se rendendo, e eu me sinto seco por dentro. Parece que eu não consigo acessar, e parece que eu vivo num outro ambiente, eu estou numa outra atmosfera que eu não consigo acessar o que todo mundo está acessando. E a pessoa entra numa crise dentro de si. E existem algumas razões pelo meio natural, existe. A forma que nós estamos adorando, ser uma forma íntegra, fiel, ou até então,
existe de repente uma batalha no reino do Espírito. Vai existir talvez o jeito que você entrou por essa porta, talvez você está quebrado por um contexto de vida, guerras, lutas, perseguição, angústias, e isso vai frear o nosso coração, e a gente não vai conseguir ter um nível de conexão, de deixar ao altar, de deixar aos pés da cruz a situação, a circunstância que estamos vivendo, e isso vai dificultar nós acessarmos o Senhor. Porém, o que nós estamos lendo aqui, e eu quero gerar essa palavra como uma forma de instrução para as nossas vidas, é nós vivemos dentro de uma essência fiel, sem forçar o texto, mas sendo muito claro por cada palavra daquilo que é o ensino que vem para as nossas vidas nessa noite. Você pode dizer amém por isso? E aí nesse momento, então Mateus ele começa a dizer, e se nós vamos entrar, e eu gosto de uma forma muito pausada, e às vezes eu tenho até dificuldade para a forma de pregar, porque eu gosto de buscar, inclusive dentro do dicionário, cada palavra, porque ela vai descrevendo, cada ponto e vírgula, é uma menção de algo que Deus está comunicando a cada um de nós. E a nível de estudo, não é a mesma coisa como um ato de leitura, como nós lemos a Bíblia anual. O ano passado nós fizemos com alguma parte da igreja, que foi até o fim, nós lemos toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas foi uma leitura, a gente não se debruçava, não entendia, né? não conseguia estudar, dar tempo suficiente, porque, enfim, era uma proposta de uma leitura anual da Bíblia. E nós lemos, e quanto isso é maravilhoso, a gente é crente, quantos anos de igreja? 10 anos, 15 anos, e dizer assim, e quantas vezes tu leu toda a Bíblia? E a gente se disfarça, sabe que eu nunca, pois é, o manual do crente, né, é a Bíblia, é relacionamento, é falar de Jesus, porque a gente fica acostumado a conhecer Jesus pela mão dos outros. Eu conheço Jesus porque pregam, porque ministram, porque falam, porque eu olho hoje em dia no celular, existe uma palavra, uma pregação, mas eu mesmo não cozinho minha própria comida, eu mesmo não me relaciono, por isso que eu dependo de alguém. E a gente fica dando a nossa vida, a nossa maior riqueza que temos, da nossa vida na mão de um alguém. Como hoje, você talvez deveria, não sei se quem tem costume, anotar o que eu estou falando, apesar que hoje também tem mensagem no YouTube, você pode conferir, para ver se inclusive eu estou sendo dia após dia, domingo após domingo, cada Bíblia. Será que eu não estou deturpando a palavra de Deus? Será que eu não estou usando ela de uma forma equivocada? Será que eu não estou sendo em algum período um homem herege? A igreja ela precisaria entrar nesses lugares. Por quê? Porque ela deveria viver a nível de estudo, porque a gente tem conceitos. Quantas vezes, já vou entrar na palavra aqui, quantas vezes eu estava lá sentado como vocês estão hoje, e eu ouvindo o pastor ministrar, ou aquele que estivesse aqui, né, como outras denominações, né, tem evangelistas e diáconos, enfim, qualquer um que vai assumir a tribuna para ministrar uma palavra. E eu tinha um entendimento sobre aquilo que estava acontecendo, quando eu já tinha lido a Bíblia, quando eu já tinha estudado. Mas porém parece que o cara pegou a mesma palavra, ou até mesmo uma mulher, e ela consegue trazer ela de um âmbito diferente, de um jeito diferente, uma colocação diferente, uma revelação diferente, que eu disse, mas me diz que água que tu bebe, que eu quero beber, porque eu já li quantas vezes essa palavra e nunca entendi dessa forma. E aí Deus vai nascendo, porque a Bíblia diz que ela se renova a cada dia, porém, às vezes é uma forçação de texto. As pessoas estão pregando porque elas querem condizer com algo que, de uma forma fiel, não está acontecendo. E a gente sai dizendo glória a Deus, amém, que significa assim seja para tudo, porque a gente entrega a nossa vida na mão de alguém que vai definir a nossa vida, e nós não vamos fazer parte disso, porque nós estamos, cara, isso tu falou, está falado, e não é assim. Então quando nós começamos a nos relacionar, e vamos estudar as Escrituras, investir, não é gastar, mas investir tempo, nós deveríamos dar maior atenção. Por isso, quando nós agora vamos ler a Escritura, que a Escritura está dizendo, Mateus 7, entrai. Só de só começar a dizer, pastor, vamos começar a entrar. Está dizendo o quê? Se movimente. Você vai começar a fazer parte agora de uma história daquilo que está dizendo que vai mudar a sua vida. Uma palavra vai gerar um destino sobre você. Porém, há uma necessidade de você não ser um ouvinte, de você só não ficar do lado externo, mas de você mergulhar, de você se propor a viver, de você dizer, a partir desse momento eu estou me relacionando com a palavra do Todo-Poderoso. E a partir desse momento não é mais um culto na minha vida, é o dia que o Senhor separou para falar comigo e contigo nessa noite. E quando nós entendemos isso, a nossa mentalidade ela toma um rumo diferente. Porque nós estamos reconhecendo que tudo que está acontecendo aqui é uma forma, uma maneira de nós nos juntarmos como irmão para glorificar a Deus.
desde uma canção, que talvez você pode dizer, pastor, eu gosto dessas canções, pastor, nem faz muito sentido para mim, mas se você conseguisse se relacionar com as palavras daquilo que está sendo feito aqui, nós estamos levantando um altar de adoração, de proclamação, profeticamente, nós estamos declarando com muita força, com muita trepidez no Espírito, dizendo, significando a nossa expectativa de Deus. Nós estamos dizendo com os pés descalços, sem orgulho, sem condição, mas de uma forma tão rendida. Nós estamos dizendo nações nos ombros. Nós assumimos profeticamente tudo aquilo que Deus, a partir desse momento, vai usar a cada um de nós. É exatamente a expressão que Deus está dizendo: a seara é grande, poucos são os ceifeiros. E o Senhor começando a procurar pessoas para que pudessem ser usadas na obra de Deus. E nesse momento começam pessoas que estão entendendo, porque todos que entendem começam a dar crédito para isso, e começam a levantar-se as mãos dizendo: eis-me aqui, eu estou me candidatando para poder fazer parte de uma obra que vai muito além daquilo que um ser humano podia comportar. Então o que está acontecendo a partir desse momento? Profeticamente nós estamos fazendo uma declaração sobre tudo aquilo que estamos cantando, para não dizer uma oração em forma cantada, porque nós estamos declarando a grandeza de Deus de uma forma cristocêntrica, porque nós aprendemos a ser almáticos, nós aprendemos a dizer, né, até cantar umas canções aqui fica difícil e é ruim, e já para não criar um paralelo de guerra, não vou cantar aqui, né, até porque não ia dar certo eu cantando, mas de uma forma almática, você tem valor, e tal, e você é um espelho, a imagem de Jesus. Claro que a gente é um espelho, a imagem de Jesus, a gente é discípulo, mas trabalha na alma, e a gente chora, e a gente, ai meu Deus, hoje eu me sinto tão aliviado, eu não me senti importante, e o que tem de errado? É isso aí mesmo, você deve se sentir assim, você é filho de Deus, você é filho do rei, você tem uma herança, o Senhor é seu pai, está tudo isso combinado com a palavra de Deus. Só que é um ciclo vicioso, que semana que vem você tem que vir de novo, semana que vem de novo, porque a sua alma ela vai ser iniciada, a você tem que ministrar na alma e não no espírito. E quando o crente entende que a movimentação de Deus, do espírito de verdade é no espírito, não há espaço para uma alma, porque vai ser uma alma enferma e doente. E nós continuar ministrando isso, nós continuar falando isso, só vai deixar você mais melancólico, vai só deixar o ser humano mais dependente de outro, porque ele nunca vai conseguir romper sobre si mesmo para viver a história que Deus tem preparado para cada um de nós. Ele nunca vai ter uma base, uma estrutura suficiente de viver tudo aquilo que é necessário como ato de ser forjado para viver os planos e projetos de Deus. Todo homem forte na vida de hoje, quando eu digo homem e mulher, se você olhar o histórico, é um histórico de luta, de guerra, de afronta. Nós precisamos, para acessar os lugares, as posições que Deus tem para cada um de nós, passar pelo tempo de vale, passar por luta, passar por guerra, passar por difamação, passar por calúnia. E o que é, já te diz calúnia? Pastor, eu me sinto mal, me calúnia. Exato, é calúnia. Mas o que ela faz, aquela calúnia? Ela provoca em você um senso de você dobrar os seus joelhos, clamar a Deus, pedir providência. Tem certas coisas que Deus, para nos tirar de ser homens acomodados, alguma coisa tem que ser mexida. A sensação que a gente tem, parece que quando está tudo desorganizado, Jesus vai entrar como fosse uma casa. Jesus vai entrar naquela casa e dizer: está uma bagunça, vamos começar a limpar aqui, vamos fazer a limpeza dessa sujeira, vamos passar o aspirador aqui, vamos dobrar a roupa, botar no guarda-roupa, é roupa em cima do sofá, é comida espalhada. Então Jesus, para morar nessa casa, Jesus vai dizer: cara, eu não consigo morar numa casa dessa. É desorganização, é falcatrua, é compra e não paga, é mentira, é linguarudo, olhando para coisas que não deve. E nós tendo essa casa, Jesus dizendo: cara, vai ficar difícil de eu acessar e morar aí dentro. Então eu preciso fazer uma limpeza, ficar cheirosa, ficar organizado. O céu é organizado, o céu é limpo, o céu é íntegro, o céu é verdadeiro. E como é que nós vamos viver contrário, se a própria oração do Pai Nosso diz que seja feita assim na terra como no céu? Nós estamos dizendo um modelo que Deus criou para o ser humano viver, que conforme é assim no céu, nós queremos atrair os valores para a terra. Então, se o céu é verdade, eu não posso ser mentiroso. Se o céu é íntegro, eu não posso ser uma barra de cano, como eu falei, com um buraco no meio. É uma barra de ferro. Se o céu, ele é limpo,
que a gente entende que Deus é assim, a minha casa, a minha vida não pode ser uma sujeira. Eu não posso ser duas pessoas, né? Quem não luta com a questão de um bipolar, mas às vezes a gente pensa, tem pessoas que eu acho que é. Porque a gente não sabe, ou então é o crente do domingo, a gente aqui, diga glória a Deus, então, glória a Deus, diga aleluia, aleluia, quem aqui é filho de Deus? Todo mundo levanta a mão, mas quando a gente, depois que apaga essas luzes e fecha essas portas, que a gente tem que ser crente como marido, crente como esposa, a gente tem que ser crente como filho, a gente tem que ser crente como funcionário, honrar o patrão, a gente tem que ser crente como patrão, a gente tem que ser crente como amigo, não pode ser falso, tem que ser verdadeiro, sabe? A gente ser crente na sociedade, vou fazer um negócio, vou ser crente para negociar, e a gente não é crente, então fica difícil. Eu imagino o quanto nós como igreja damos trabalho para Jesus. Nós damos trabalho. Por quê? Porque é gostoso estar numa atmosfera como essa. A gente, aleluia, cara, é um movimento de acessar Jesus, como é gostoso, mas nós vamos ser provados, e Deus permite, porque Deus é intencional nisso. Vamos ver o que você aprendeu no domingo. Essa semana você vai ser colocado à prova, e Deus está nos forjando. Já há quem diga que mares calmos não se fazem bons marinheiros. Por quê? Porque a história já está falando. Dias bonitos, dias de celebração, dias de sol, né? Dias de águas calmas. Todo mundo é marinheiro, beleza. Tu vai ver quem é que é o cara da experiência quando vinha as ondas e bate quando aquele navio bate, parece que vai virar a qualquer momento. E daí sempre vai ter alguém que você vai ter que olhar como um ponto de referência, porque você vai ter que buscar um dia. Está todo mundo desesperado, vai virar o barco, vai virar o navio, mas vai existir alguém que vai estar calmo, e geralmente é o capitão, porque ele sabe o barco que ele está conduzindo. É um cara experimentado em tempos difíceis. Ele foi preparado para ele estar exatamente onde ele está. E para ele ser preparado, não pode fugir algumas coisas. Por isso começa a fazer sentido na nossa vida. O Senhor está nos querendo nos levar para níveis e lugares de ambiente, e nós, quando não entendemos isso, nós não conseguimos dar as respostas certas, e nós vamos levar para o campo da alma, e nós não vamos conseguir entender que Deus se move no Espírito, e nós não vamos conseguir viver, celebrar e desfrutar, porque nós vamos olhar como uma forma pessoal. Aquele cara falou assim comigo. Às vezes Deus está usando o teu patrão para forjar o teu caráter, você é orgulhoso, você brigando dentro de casa, pega os seus filhos, pega a sua esposa, e ai que ela levante a voz sobre você, e você vai no teu trabalho, você não pode perder o serviço, você tem que pagar as contas e receber um salário, e Deus vai preparar, escute, Deus vai preparar um homem muito duro, para gerar na vida de você aquilo que só Deus pode usar aquele cara lá para falar na sua vida. A mesma coisa às vezes na igreja. O pastor às vezes vai ministrar a palavra, ele vai ser uma palavra que as pessoas usam de uma forma dura, mas não existe palavra dura e palavra mole, existe palavra de Deus, amém? E naquele momento, eu não sei, eu não sei se é a igreja, essa palavra, o pastor, mas ninguém fica bravo com a Bíblia, é bravo com o pastor, bravo com quem pregou, é a Bíblia. Por isso que eu me sinto em paz, porque eu procuro ser o mais fiel possível. Porque aonde eu não sou fiel, porque eu não alcanço na minha mente, mas o meu coração nunca vai se permitir viver as instâncias diferentes da palavra de Deus, porque a palavra se compromete por si só. Eu só procuro não atrapalhar Jesus, que Deus, através do seu Espírito, Ele faz a obra. Então às vezes as pessoas olham e dizem assim, não gostei da tua palavra. Já ouvi, aqui na Casa Paral já teve também, mas pouco. Mas nesse longo de tempo, nos outros tempos que eu usava terninho e gravata, que sapateava no manto, a gente sentia mais assim, e a gente ia para cima, debaixo às vezes de uma ignorância, mas era tudo que nós podíamos dar naquele tempo. E aí nós ia para cima mesmo, parecia que a gente queria engolir o povo, de uma forma ignorante inclusive, da minha parte, falando de mim, então posso falar, por não entender que era uma instrução daquilo que Deus quer resgatar o homem, a gente parece que enfiar mais para baixo ainda. Mas a palavra se encarrega por si só. E quando nós entendemos isso, nós nos mergulhamos. Agora eu consigo acessar. Então, voltando aqui para a Bíblia, quando a palavra está dizendo entrar, eu acho que ficou tão claro, se mova, mergulhe, viva. A partir de agora é uma comida que, se você está com fome depois de alguns dias de jejum que você fez, a única coisa que você precisa fazer é comer. Você está com fome, então agora desfrute, celebre, entre, faça parte, não seja ouvinte,
mas mergulhe para dentro daquilo que o Senhor está comunicando. Entrai pela porta estreita. Aqui a narrativa já está dizendo, 2 caminhos, vai ter 2 portas. E ele já está condicionando dizer, você escolheu. Quando você ergueu a sua mão, a quem quer aceitar Jesus. E nós já falamos em outros momentos aqui. Nós queremos aceitar Jesus, Jesus do milagre. Já pensou, Jesus? O dia que eu for pastor e botar a mão e Deus curar. Já pensou, Jesus? Eu e tu somos maioria. O dia que eu botar a mão na cabeça de alguém e a pessoa vomitar câncer, Deus restaurar a vida, Deus fazer coisa extraordinária, milagre acontecer. Já pensou? Porque a gente quer ver um Jesus da glória, Jesus do poder, é um Jesus do milagre. Mas a outra face de Jesus é Jesus da perseguição. É o Jesus que foi caluniado, o Jesus que foi surrado, o Jesus que foi crucificado para cumprir o propósito. Hebreus 5,8 diz: ele mesmo sendo filho de Deus, aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Quando nós entendemos isso, você consegue compreender? Eu vou talvez até reafirmar essa palavra. Ele mesmo sendo filho de Deus, aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Então, se eu estudo a palavra, eu entendo o quê? Que às vezes a gente não quer, às vezes, quase sempre, a gente não quer entrar em lugar de sofrimento. A gente quer entrar em lugar de rompimento. Já chega as dores, angústias que eu estou vivendo. Eu não quero mais uma para a minha vida. Então eu quero ouvir algo que me distraga. Eu quero ouvir algo que me leve para um outro lugar, uma outra atmosfera. Esse negócio de dor e sofrimento, o mundo já faz esse papel. Dentro da igreja eu quero ouvir algo que seja ativado. E é de Deus? Claro que é. Mas porém, em alguns momentos o Senhor tem nível de comunicação, porque Ele entende como uma medida para cada um de nós, que são situações necessárias. E aqui a Bíblia está afirmando que toda obediência é gerada na vida do homem por aquilo que sofre. Então eu estou, talvez, agora reportando uma pergunta. Talvez você possa dizer, está doído, está difícil, há uma guerra, não tem sido fácil nesses dias. Há um caminho que eu olho para mim, meu Deus, quanta dor, quanta perseguição, quanta angústia. Deixa eu te dizer uma palavra de ânimo nessa noite. Você está no caminho certo. Porque Deus está gerando na minha vida e na sua vida um lugar de relacionamento que não tem outra forma e maneira de viver a não ser sendo forjado pela dor. O Senhor está nos capacitando para viver, acessar e nos condicionar a viver em lugares que só um caminho de dor que vai nos gerar um homem forte. Nós vamos ser muitos frágeis, homens frágeis, que não são testados e provados. Pega alguém que já quebrou uma perna, quebrou um braço, que sabe o que é ter uma dor de um osso quebrado, até chegar no hospital, colocar no lugar, né, fazer uma anestesia ali e tal, e ser colocado um braço no lugar. Chega alguém, cortou o braço, cortou o dedo, meu Deus, eu vou morrer. Cara, o outro não vai morrer nada, mas como sabe, cara, eu sei o que eu estou dizendo. Já quebrou um braço? Não. Quebrou a perna? Não. Então tu não sabe o que é dor. Eu sei que é dor, e eu vou te afirmar isso, não vai te matar. Mas para ele que cortou o dedo como um momento de um ápice, a maior dor da vida dele, ele está temendo pela própria vida. Mas aquele que já viveu lugares muito maiores, dores maiores, angústias maiores, ele administra, ele encoraja aquele que está num lugar menor do que o dele, porque é uma pessoa que foi forjada. Então o que está acontecendo aqui dentro desse texto? Entrai pela porta estreita. Ele está gerando como se fosse um conselho dizendo, entra. É uma porta estreita. É uma porta, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então aqui o autor está sendo claro dizendo, o meu conselho é que você entre por essa porta estreita. Porém, aí ele dá uma pausa, e isso gera na nossa vida, som acabou aqui. Isso gera na nossa vida, quando nós estamos lendo essa palavra, dizendo assim, ó, ele começa falando da porta estreita, ponto e vírgula, e agora ele começa a falar da outra porta que existe. Porque larga é a porta, e espaçoso o caminho. Então ele está dizendo, existe uma outra porta, de espaço, de porta larga, você não vai se sentir apertado, você não vai se sentir pressionado, é espaçoso o lugar, porém, que conduz à perdição. E aqui, se nós vamos buscar, dentro dessa própria escritura, o que é uma perdição que está falando aqui? Nós não vamos, no decorrer dessa palavra, encontrar outras formas, exemplos. O que está querendo dizer? Nós vamos precisar ter uma base de uma substância
como um cristão, daquilo que ele, no decorrer da sua vida, ele recebeu de Deus, para poder tirar uma conclusão para a sua vida. E isso nós vamos entender que são as propostas do diabo. Existe da parte do inferno um desejo de te afastar, de deixar longe de Deus. Por isso que vem propostas. Viver o que é certo é difícil ou não é? É difícil. Viver, ser honesto, concorrer com pessoas que estão dispostas a tudo. Você tem negócio próprio, você tem que fazer certinho, pagar os seus impostos, viver tudo direitinho, enquanto tem os outros que não estão nem aí, eles atropelam tudo, a sensação é, eles vão nos engolir, porque eles não têm limite, a malandragem, as coisas erradas, eles não têm princípios, os caras não têm peso na consciência, eles te atropelam, passam por cima e dão risada. A mesma coisa você está no trabalho, todo mundo enganando, todo mundo roubando, todo mundo enganando, e você sendo verdadeiro, fiel, às vezes aguentando no osso, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E nesse momento, o que está sendo condicionado nós estamos sendo recolocados numa porta larga, numa porta estreita. E aqui está dizendo que larga é a porta, o espaço de um caminho, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho, olha só, mas tem um propósito, mas que conduz à perdição. E aí, o que me leva a entender, que quando nós lemos a palavra, estamos num culto de domingo, é um manual que quem é que vai se relacionar com ela? É o povo de Deus, sim ou não? É a Bíblia. É uma palavra escrita para quem? Para os filhos de Deus. Se nós fôssemos falar assim, pastor, tem muita gente se perdendo. E aí agora eu vou usar algumas expressões para que haja familiaridade no que nós estamos falando. Pastor, nós estamos aqui adorando Jesus, somos nação santa, povo escolhido de Deus. E de fato, pastor, tem muita gente perdida, estão na porta larga, no bailão, na cocaína, na maconha, na bebedeira, na prostituição, no engano. E estão tudo perdido, pastor. Mas se nós entender que a Bíblia é para um povo na qual se relaciona com ela, então uma palavra escrita para todos nós. E nesse momento não é algo que está sendo do lado de fora. Deus está querendo construir exatamente do lado de dentro. Porque é uma palavra escrita para os filhos de Deus. E o que me chama a atenção, depois do ponto e vírgula, é que e muitos são os que entram por ela. E aí agora de repente, mas como assim? Não faz sentido, pastor. Peraí. Todo domingo eu estou na igreja. Todo domingo eu canto. Todo domingo eu choro. Todo domingo eu celebro. Todo domingo o Senhor libera uma palavra e eu recebo como voz de Deus para mim. Quer dizer o quê? A minha vida, eu oro, pastor, na semana, não é só no domingo. Eu oro, eu jejuo, eu faço devocional. Eu estou tudo bonitinho, eu estou direitinho. Então, eu faço parte da porta estreita. Mas porém, aqui está dizendo depois disso, e muitos são os que entram por ela. Significa o quê? Muitas pessoas que estão ouvindo nessa noite, e começa por mim, eu sou o primeiro da fila, que se Jesus voltar, e essa é uma palavra que a gente tem falado quase que todo domingo aqui, mas a sensação que me condiciona é que sempre tem gente nova aqui, amém? Se Jesus voltasse hoje, novamente aquela perguntinha, né? O crente bonitinho do final do dia, vamos dormir hoje. E se Jesus voltar enquanto você está dormindo, de que lado você está? Se Jesus voltar essa noite, aonde nós vamos morar? Qual é o lugar de eternidade? Porque a partir desse momento vai fazer sentido. Nós estamos andando por uma porta estreita, ou nós temos parte de um público que está na porta larga, porque muitos é os que entram por ela. Aí ele começa dizendo no 14: e porque estreita é a porta. Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. É uma afirmativa, ok? Então nós tomamos a decisão de andar com Jesus, amém? A palavra que nós estamos lendo é: a porta é estreita. Sinto muito se algum período você ouviu, e certamente não foi na Casa Farol, se gerou uma palavra de engano. Vamos avançar, vamos crescer, vamos nos tornar maiores, claro que vamos, eu creio, afinco sobre isso. Mas nós não podemos pregar o que não está escrito.
E não há uma garantia dessa vida romântica que falam para todos nós. Venha para a igreja que seus problemas vão ser resolvidos. Vão ser resolvidos em Jesus, mas não vão ser aniquilados na nossa vida. Venha para a igreja que aqui agora vai dar tudo certo. Vai dar certo que agora você vai colocar Jesus. E com Jesus, em Cristo Jesus, nós nos tornamos mais do que vencedores. Mas te prepara para ser forjado. A diferença é que antes você lutava sozinho. Agora você tem, é o que eu sempre falo, eu e Cristo me tornam maioria. Mas não existe um evangelho romântico de que tudo vai mudar. Vem para cá, acabou a dor, acabou a angústia, acabou o sofrimento. Agora também, mas agora então eu venho para dentro da igreja para sofrer, para levar pau, para ser injuriado, para ser angustiado. Não, também não. Você vem para dentro da igreja para você ser livre, amém? Porque preso é quem não tem mais direito sobre si. Estávamos falando exatamente isso. Preso é o cara que cheira cocaína. Eu tenho liberdade por ser livre de entender. Hoje eu vou orar 1 hora por dia. Hoje eu vou orar 30 minutos. Não, hoje eu me sinto livre para mim me organizar e fazer como eu quero, da maneira como eu quero. Hoje eu vou ler tantos capítulos da Bíblia. Eu vou separar 2, 3 dias da minha vida que eu só vou tomar água e chimarrão. E depois do 3º dia que eu vou comer alimento, que eu vou me consagrar ao Senhor. Eu tenho escolha. O cara viciado na cocaína no 3º dia, ele já está se tremendo todo, está na abstinência da cocaína. Esse é o cara preso. O ser humano preso é aquele que não consegue acessar lugar. Ele perdeu o sentido da vida dele se ele não ir para ambientes onde ele não sinta um prazer de alegria, de uma felicidade, de um baile, de uma bebedeira, que depois só contabiliza danos e prejuízos. Esses são os caras, esses são o ser humano preso. E quando nós estamos falando aqui que muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, é uma sensação de entendimento que nós precisamos. Uma sensação não, uma clareza de entendimento. Por saber que a partir desse momento tem coisas que vão acontecer e não tem como fugir. Estreita é a porta e apertado o caminho. Mas olha só agora o que diz: que leva à vida. Celebração. Não é uma sobrevida, não é empurrar as coisas com a barriga. Não é você estar vivendo que parece um passo para frente, 2, 3 para trás. Não é um sentimento de angústia. Não é amanhã quando eu tocar o despertador para você levantar para trabalhar, você já está em angústia e tristeza porque chegou a segunda. Você já não está mais comportado a viver. A minha vida para mim é sexta, sábado e domingo. Porque começa de segunda a sexta, você está morrendo, você está clamando, você está pedindo pela morte porque você deixou de viver e não entendeu ainda. Você não consegue encontrar o prazer de viver todos os dias debaixo de uma admoestação daquilo que Deus te dá, o dom de Deus, o dom da vida. E agora deixa eu falar uma coisa, há uma sensação. Antigamente, quando você não tinha televisão a cabo, que o Gugu quase matava nós chorando de ver aquelas historinhas de ir lá para o Nordeste, levar lá para o povo, que não tinha comida e calçado. Lembra que você sentava de tarde na televisão, na frente da televisão para olhar lá, e eles iam com aqueles carros, chegavam lá na família, ou vinha alguém para São Paulo, e daí eles levavam de volta para lá, para estar com 20 anos sem ver. Quem lembra disso? Quem é que quer confessar os seus pecados aí? Só brincando. Quem olhou? Só para não me sentir sozinho. A gente chorava olhando para a televisão, sim ou não? E aí, porque a gente tomava a dor daquela pessoa, porque fazia sentido o que estava acontecendo. E a pessoa estava resumida naquela situação, era uma dor, uma angústia que ela estava vivendo. E aí condicionava a viver o quê? Tomar de volta aquilo que se havia perdido, a família, todo aquele cenário. E aí o que acontece? A gente hoje não olha mais, a gente não se entristece, não chora mais, porque não faz mais parte da vida. E eu sempre penso, Deus me permite, eu tenho acesso, e eu quero compartilhar a dor, a angústia, talvez de Deus, que talvez seja relatado na minha vida, para a tua vida. Você entrar num hospital e você ver uma pessoa deitada na cama, clamando a Deus por uma segunda chance da vida, e Deus dizer, não vou dar, não vou tirar dessa cama, porque se eu fizer um milagre, ela volta para toda a porcaria que ela usava, e ela vai se perder. O outro, Deus não fala nada, você chega lá, unge a pessoa, ministra na vida da pessoa, e você sai de lá. E aí você sai de lá dizendo, meu Deus, essa pessoa daria tudo para viver. Essa pessoa trocaria o carro que ela tem, a casa que ela tem,
Essa pessoa, se não der, ela faz um empréstimo para ficar até o último dia da vida dela pagando o empréstimo para trocar a situação que ela vive, só para ela poder viver. Ela só queria viver, sair daquele hospital. Eu chego lá, gente, 120 dias, pessoas dentro do hospital, quem aguenta? A pessoa está lá vegetando, que não tem mais 1, 2, 3 dias, você dentro do hospital já dá uma angústia, a gente não vê a hora, parece que é fugir de lá dentro daquele ambiente, sim ou não? E a pessoa talvez só estaria dizendo assim, como eu daria tudo para poder viver uma segunda, uma terça, uma quarta, voltar aos ambientes um dia onde eu já reclamei. E a gente amanhã vai amanhecer, você vai levantar, você vai ter o trabalho, a gente não sabe mais viver, gente. Porque o que está escrito aqui é exatamente isso: apertado o caminho que leva à vida, a gente não sabe mais viver. Porque só tem reclamação, só tem murmuração. A gente reclama das pessoas, a gente reclama do trânsito. Se chove, reclama da chuva. Se dá sol é porque é muito quente. Parece que a gente não tem mais um coração grato. A gente não celebra mais. Nós temos problemas, temos, às vezes difíceis, muitos, inúmeros, mas estamos vivos. E se a gente não entender o valor da vida, a gente desperdiça o tempo todo. Dizer, pastor, se eu te contar os meus desafios, então tu não queira ouvir os meus. Mas você está vivo. E talvez quando eu disser que você está vivo, você podia dizer amém, glória a Deus. E aí essa palavra está querendo nos devolver um ambiente como esse. A porta é estreita e apertado o caminho, mas existe um propósito. Aonde me leva? Me leva à vida. E aí termina dizendo: e poucos há que a encontrem. Aqui os últimos 2 pontos para finalizar essa mensagem. Poucos que a encontrem significa o quê? Em meio a uma multidão, muitos estão procurando para encontrar. Porque significa o quê? A narrativa está afirmando para todos nós: há poucos que a encontram, significa que muita gente está indo em busca dessa porta. Existe, a palavra está dizendo, há muitas pessoas que estão em busca de encontrar esse lugar. Muitas pessoas estão querendo viver, mas às vezes estão buscando os lugares errados. E os resultados são ruins exatamente por isso. Porque pessoas tomaram uma decisão de andar pela porta larga. É muito difícil, o preço é muito alto, para ser honesto. O preço é muito alto para ter um casamento feliz. Então é o seguinte: tu faz a tua, eu faço a minha. Nós vamos viver mais como parceiros do que como casal. Eu pago as contas, tu vai no mercado, outro pega a luz, outro leva os filhos. E somos parceiros, mas casal não mais. Nós dividimos as responsabilidades, mas não o coração, não a dor, não mais a angústia. Eu não estou disposto a construir um relacionamento, porque me custa não muito, às vezes me custa tudo. E eu começo a lançar fora, porque é uma porta larga onde eu me sinto bem comigo mesmo. E a Bíblia já diz que nos últimos dias o homem seria amante de si mesmo. Negligencia como pai, negligencia como marido, negligencia como esposa, negligencia como patrão, negligencia como funcionário, mas dizemos, somos crentes. E os resultados estão aparecendo a cada dia. E o que isso a partir desse momento está querendo dizer? Porque porta tem seus significados. Ele é um portal porque é um lugar onde vai nos reportar a ter acessos. Toda porta ela vai nos levar ao ambiente. Quem está do lado de dentro precisa se movimentar para ter a sua vida ativa. Ele precisa passar por um ambiente que vai gerar um portal para que ele acesse outros lugares. Então, da mesma maneira, do lado de fora, quem vai querer entrar? Se torna para alguns momentos uma porta, um lugar de passagem. Talvez você já teve na sua vida, você já teve uma vida sem Jesus, e hoje você está dentro da igreja, ouvindo a palavra, você é um cristão, as pessoas sabem na rua, a sua família sabe, no seu trabalho as pessoas já identificam que você é um cristão, porque as pessoas veem a diferença na sua vida. Todo mundo está roubando, você não rouba. Todo mundo está mentindo, você não mente. Você vive uma porta estreita, você paga um preço para ser chamado filho de Deus. Você não se contamina, porque você tomou uma decisão. Você se comprometeu com o Evangelho. E não tem como nós negarmos. Porque pela árvore conhece seus frutos. A partir de então, tudo aquilo que nós vamos decidir ser, fazer e nos tornar
é um indicativo daquilo que nos aponta, daquilo que nós estamos sendo diante dos olhos do Senhor. Não tem como nós fugirmos de uma realidade. E aí, pastor, o que tu quer dizer com tudo isso no final, dando essa palavra? Que talvez é uma noite para alguns que estão se reavaliando, entendendo que porta eu estou acessando nesses dias. Quando eu olho para a minha vida, como eu me identifico hoje? Logo entendendo que um dia eu ergui minha mão e entreguei minha vida para Jesus. Já não me pertence mais. E a partir de então, que porta que eu tenho acessado nesses dias? Porque no final de tudo, se Jesus voltar, ou se Jesus me recolher hoje, qual vai ser o caminho de eternidade que eu vou entrar? Será que eu estarei no céu para todo sempre, dizendo: santo, 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 só o Senhor é Deus, nos juntando com os anjos, fazendo parte daquela grande mesa, ceando por uma eternidade, e valeu a pena entrar por aquela porta estreita, apertado o caminho, mas que me conduziu à vida, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que muitos entram por ela. Nós estamos a cada momento num vale de decisão, estamos sendo provados e tentados a todo tempo, a todo momento. E eu termino dizendo: Deus, o Senhor Jesus, nesses últimos dias, tem feito perguntas a cada um de nós, e não basta nós darmos apenas respostas. O Senhor está procurando uma verdadeira resposta, porque o Senhor está nos perguntando, quando estamos diante de uma situação, de uma luta, de uma adversidade, quando estamos sendo provocados por alguma situação, circunstância, no trânsito e assim por diante, que resposta nós daremos a partir daquele momento? Porque isso vai descrever o resultado final daquilo que nós nos tornamos. Amém? Se coloque de pé.